naipe de paus representa o elemento fogo. Está relacionado, portanto, a tudo aquilo que é cheio de energia e luz. O naipe de paus na cartomancia revela situações onde podemos destacar a fogueira interna da atuação da criatividade, a clareza da luz diante de uma questão e o lampejo da intuição. Quando o naipe de paus aparece em uma jogada, ele avisa que a questão move muita paixão, é algo pelo qual o consulente arde. E não importa se o objeto da paixão é a carreira, um amor ou uma curiosidade a ser satisfeita, o consulente empenha muita energia nessa questão, sendo vital nesse sentido. Uma prova de fogo. Já ouviu falar disso? Muitas vezes o naipe de paus alerta para situações onde o consulente será testado através de escolhas e conflitos. Caberá ao consulente usar suas habilidades e a experiência adquirida ao longo da vida e decidir se deve agir através da razão ou da intuição. A grande chave e a grande lição deste naipe é a relação e a comunicação com a unidade divina. Como aspectos positivos do naipe de paus na cartomancia destacam-se a clareza, criatividade, intuição, aproximação com o divino, paixão e resistência. E os aspectos negativos destacam-se o apego, o ódio, a agressividade, materialismo e frieza. Esta carta fala da união da sabedoria e do poder da criação. É tempo de começar, de colocar em prática e de aliar essas duas forças para agir de maneira correta. Esta carta favorece todos os começos e nascimentos, pois é repleta de energia, inclusive providenciando recursos materiais abundantes para esta fase. O as de paus na cartomancia indica um desgosto, com o qual o consulente não deve se preocupar muito, pois será passageiro. O consulente contará com tudo o que é necessário para resolver a situação rapidamente. Pode indicar envolvimento com algum tipo de vício e também está relacionado com atividades noturnas. Os aspectos negativos são decadência, vício, improdutividade e estagnação. Os aspectos positivos desta carta são a inspiração, sucesso, criação, nascimento, fortuna e prosperidade. Esta carta revela o encontro do equilíbrio através de uma situação de conflito. Nem sempre as coisas estão como realmente devem estar. Então é necessário que algum conflito apareça, não para o circo pegar fogo, mas sim para trazer luz às partes obscuras da situação ou do relacionamento. Assim, o 2 de paus na cartomancia ensina que quando podemos enxergar e avaliar o todo, a nossa percepção dos fatos e das pessoas tende a mudar de figura e encontramos o verdadeiro equilíbrio. Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, o 2 de paus anuncia que todo esse processo é lento, pois pode envolver algum tipo de traição que gera mágoas. Ainda assim, garante que o consulente atingirá seus objetivos. Lembre-se de avaliar tudo com uma certa leveza e relevar pequenas desavenças, pequenos erros e desentendimentos que podem custar muito. Buscar o equilíbrio interno também é fundamental. Os aspectos positivos desta carta são a riqueza, equilíbrio, concretização dos objetivos, confiança e consciência. Os aspectos negativos são doença, melancolia, medo, conflitos e descontentamento. Esta carta pede que o consulente faça uma reflexão sobre tudo o que viveu até aqui. De que valem as inúmeras experiências vividas se o consulente não souber extrair o que há de importante em cada uma delas? Esses aprendizados devem ser mantidos na consciência para que sejam usados diante das situações que o futuro desconhecido traz. Esta é uma pausa breve para o consulente realizar este processo. Rapidamente o ciclo é retomado, agora com mais consciência e com mais força. O 3 de paus na cartomancia revela então que a estabilidade e a boa fase financeira podem se estender desta fase para todo o futuro, com a autoconfiança que o consulente vai adquirir. Aspectos positivos: consciência, maturidade, autoconfiança, estabilidade, lucros financeiros, alianças felizes. Aspectos negativos: oportunidades perdidas, imaturidade, agressividade, excesso de trabalho. Esta carta anuncia um caminho de sucesso, uma criação produtiva, indica que o consulente está protegido e favorece decisões. O 4 de paus na cartomancia é uma carta muito auspiciosa que revela paz e trabalho realizado com perfeição, a obtenção de tudo o que se deseja, a chegada do momento próspero e feliz,
com que o consulente tanto deseja. É uma carta relacionada com a família e o lar, indicando momentos agradáveis em locais calmos, onde impera a harmonia entre os presentes. Pode indicar uma vida afastada da cidade e comemorações pela colheita. Os pontos positivos evidenciam reuniões, alianças estáveis, sucesso, proteção, felicidade plena e paz. Os pontos negativos alertam para a imprudência, a hesitação, o cansaço, a falta de fé e a escassez financeira. Esta carta anuncia dificuldades e desafios. São empecilhos que levam o consulente ao crescimento interior, ao aprendizado de lições importantes para a vida. Um dos ensinamentos importantes desta carta é a resiliência, que é a capacidade de passar por maus momentos e dificuldades sem esmorecer, ou sem se desgastar, ou se entristecer mais que o necessário. As dificuldades vêm e vão, assim como os bons momentos. Cabe a nós compreender que os maus momentos são provas que temos de superar, são momentos, são finitos e acabam. A beleza da vida está em seu ciclo, em suas nuances e na percepção de como simplesmente algumas coisas deixam de nos afetar como antes e como faz com que elas desapareçam de nossas vidas. Esta carta beneficia acontecimentos fora do lar, como reuniões e festas e também viagens. Pode trazer um pouco de sorte. De acordo com a interpretação da Lotus Esoterismo, o 5 de paus na cartomancia também está ligado ao excesso de energia, então cuidado com reações enérgicas demais ou esforço excessivo. Lembre-se que nada é definitivo e que sua reação pode agravar situações sem necessidade. Os pontos positivos são a sorte, reuniões, lazer, dinheiro e luxo. Os pontos negativos são dominação, disputa, brigas e separações, conflitos e empecilhos. Esta carta aponta para a realização de esperanças e desejos que promovem um doce sucesso. Esse é o resultado da visão e da percepção correta dos fatos. O consulente agora é capaz de ver com clareza e tomar a melhor decisão, promovendo o sucesso. Esta carta também indica uma relação de zelo e cuidado. O consulente só deve ficar atento para os exageros e excessos, que podem levar ao sentimento de cativeiro ou de aprisionamento. Excessos não são saudáveis, mesmo com as melhores intenções. O 6 de paus na cartomancia está ligado à vitória e às boas notícias. É uma carta que afirma que os desejos do consulente se tornarão realidade. Os pontos positivos são sucesso, vitória, ganhos, realização de desejos, boa fase e amor profundo. Os pontos negativos são atrasos, medo, inimigo à espreita, indecisão e dificuldades. Esta carta indica tranquilidade. O consulente vê a si mesmo como a única pessoa que deve ser superada, e esta é a forma correta de evoluir e melhorar. Não há comparações em outras pessoas e suas metas. Há apenas o que o consulente deseja atingir e em que ponto ele está. Focado em si mesmo, a energia é melhor direcionada, voltada apenas para o esforço e o mérito de superar a si próprio. Esta carta também pressagia alguns obstáculos, mas a vontade do consulente será maior e ele irá superar as dificuldades e focar em suas metas, com ganhos e vitórias como resultados. Outro aspecto importante do 7 de paus na cartomancia é que é uma carta que indica que você está completamente protegido e inalcançável aos inimigos. Nada pode fazer para te prejudicar. Os pontos positivos são sucesso, negócios, ganhos, tranquilidade, inteligência e vitória. Os pontos negativos são a ansiedade, indecisão, discussão, competição e excesso de trabalho. Esta carta indica a busca pelo equilíbrio, pelo caminho do meio. O consulente deve buscar equilibrar seus desejos com suas necessidades, sua realidade com o que é ilusão. Desta forma, encontrará o caminho do sucesso, conciliando as alegrias do mundo material e do mundo espiritual. Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, o 8 de paus na cartomancia ainda está associado a todas as questões que envolvem bens imóveis e a vida no campo. Prenuncia alegria e paz. Viagens também estão beneficiadas e envolvem a boa situação financeira e lucros do consulente. Também é uma carta relacionada ao amor e às paixões violentas. Os pontos positivos são esperança, rapidez, felicidade, entretenimento, viagens, tranquilidade e equilíbrio.
Os pontos negativos são a dificuldade passageira, ciúmes, brigas conjugais, problemas de saúde, apatia e preguiça. Esta carta revela que a experiência do consulente será fundamental para elevar a confiança e auxiliar a um obstáculo próximo. Indica a vitória depois de superar uma dificuldade. O consulente vive um momento de pausa, que pressagia que algo não muito positivo está vindo pela frente. É importante lembrar-se das experiências do passado, evitando assim cometer novos erros e facilitando a resolução dos problemas. Para que se desgastar mais do que o necessário? Tudo pode ser resolvido de maneira simples e o consulente saberá como. O 9 de paus também é uma carta relacionada ao lar e indica a satisfação familiar, também indica mudanças. Os pontos positivos são a confiança, liderança, disciplina, experiência e vitória depois da dificuldade. Os pontos negativos são obstáculos, atrasos, concorrência e disputa, oposição e enfrentamento. Esta carta indica que o consulente deve perseverar para tornar-se uma pessoa melhor, livrando-se de maus pensamentos e atitudes negativas, como apego excessivo às regras e a bens materiais, irritação, domínio dos sentidos e seus vícios, ressentimentos e incertezas, entre outros. Conforme o consulente ganha posição de destaque, todas estas más influências começam a tentar o consulente, que deve ter discernimento e não se deixar iludir pela boa posição que ocupa. O consulente deve, sobretudo, ser humilde e justo em suas decisões, sabendo que é capaz de lidar com a pressão e a responsabilidade de quem agora lidera e é vitorioso. O 10 de paus na cartomancia anuncia que os bons resultados serão frutos do seu próprio esforço, anunciando êxito, conquistas e lucros que garantirão a estabilidade. Também está ligado ao exterior e às viagens. Os pontos positivos são prosperidade, êxito, mérito, alegria e estabilidade. Os pontos negativos são egoísmo, apego, raiva, vícios, incertezas, pressão e intrigas. Os valetes são cartas que podem representar tanto um homem quanto uma mulher. O importante é destacar a juventude e a inexperiência diante da vida, o que o leva a ser inconsequente. Quando o valete aparecer numa jogada, normalmente indica que mais uma pessoa está envolvida e influenciando a situação, além das pessoas já esperadas ou mencionadas pelo consulente. O valete de paus na cartomancia representa uma pessoa de boa posição e fortuna. Além disso, é alguém honesto e leal com quem pode se confiar. Pode ser uma pessoa dependente, ou filho, ou um parente. Também pode representar um amigo fiel ou um amante. Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, o valete de paus está também relacionado a um mensageiro ou empregado. É uma carta definitivamente relacionada ao casamento. Estando ao lado de uma mulher, este valete anuncia êxito, porém estando ao lado de um homem, indica que os pais do noivo farão oposição ao relacionamento e irão interferir. Os pontos positivos são pessoa fiel e que trabalha a seu favor, união, casamento, notícias importantes e êxito. Os pontos negativos são obstáculo, oposição às uniões e ruína nos empreendimentos. Geralmente, a dama de paus na cartomancia é uma mulher muito ciumenta e de sentimentos negativos, muito apegada à vingança. Esta mulher é uma falsa loura, é uma pessoa próxima de má língua, que procura lhe fazer o mal. É uma pessoa que pensa ser superior aos demais por ser uma pessoa influente. De coração fechado e amargo, não pensa em ajudar os outros, mas em prejudicar. No entanto, seu significado pode se tornar muito positivo se esta dama estiver relacionada a uma mulher ligada ao campo. Neste caso, revela uma mulher muito honesta e esforçada, cheia de qualidades. Pode ainda representar uma mulher fiel se estiver acompanhada de um homem ou uma amiga que se preocupa com a consulente, se vier acompanhada de uma mulher. A dama de paus pode conferir proteção e poder a quem estiver sob sua guarda. Os pontos positivos são proteção, pessoa que se preocupa com a consulente. Os pontos negativos são a falsidade, calúnia e prejuízos. Esta carta representa um homem de status e saúde, que se destaca nas áreas de negócios e finanças. É um homem honesto, consciente e inteligente. Como o fogo, tem o poder de construir ou destruir.
O Rei de Paus na cartomancia é visto como um homem moreno, paternal e benevolente, uma pessoa madura e honesta. Assim como a dama, o Rei de Paus também está ligado a um homem do campo, que é bom e justo. Este homem pode representar um amigo fiel, um homem casado ou viúvo, ou um parente. É uma pessoa importante para os objetivos do consulente. Se o consulente for uma mulher, indica um casamento com a pessoa desejada. Se o consulente for homem, indica um rival. O Rei de Paus pode conferir proteção e poder a quem estiver sob sua guarda. Os pontos positivos são vitória através do mérito, proteção ou a presença de uma pessoa fiel e honesta. Os pontos negativos são presença de rival e perda de processos ou atrasos. A verdade pode ser visualizada em partes e sabemos que ninguém é dono da verdade. A Lotus Esoterismo realiza este estudo de tradição mais atualizada e respeita todos os pontos de vista e manifestações religiosas que podem conduzir a Deus. Lotus Esoterismo, fonte de boas vibrações para a sua vida. Aqui, nenhuma pergunta fica sem resposta.